Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Queria comunicar que a gente está quase terminando esse trabalho de novo. Dia 16 é o último dia. Hoje é dia 12. E esses dias eu tava pensando, já tá terminando o trabalho e eu já vou criar um outro, né? Porque acaba sendo bem, não queria dizer viciante, porque vício não é bom, né? Mas é algo que tá me fazendo muito bem vir aqui compartilhar com vocês aquilo que eu sei e aquilo que eu tô aprendendo, né? E esse caminho que eu escolhi, do despertar. Então, espero que vocês também estejam gostando disso, tá bom? Então, gente, o que eu decidi falar hoje, né? Eu tava lendo ontem um livro que é Não Tenha Vergonha de Ser Bonita, que é esse aqui, que eu tinha comentado. Ele é do Dr. Rolando Zani. E aí eu lembro que eu tinha comentado com vocês que ele tinha 3 tópicos, né? Que a gente desenvolve, tem o desenvolvimento intelectual, tem a parte emocional, a espiritual e também tem uma parte extremamente importante, na verdade não é 3, então é 4, que é o corpo físico. Aí eu fiquei meditando agora e disse, olha que engraçado, né? Eu dei atenção para esses 3 e esqueci do corpo físico, né? Olha só que louco. E aí eu falei, e o que mais me pega pra mim da minha beleza, o que é? É o corpo físico. Então, tipo, é uma coisa que é muito engraçada de você perceber que às vezes a sua própria mente já, digamos, tipo, faz com que você não dê atenção para aquilo que é mais difícil para você. E no meu processo da cura da beleza, o que é pra mim, o que mais me pega é o corpo físico, é esse cuidado do corpo físico, que foi algo que eu sempre briguei ao longo desses anos, né, que nem eu já venho trazendo pra vocês. E aí eu senti de conversar com vocês hoje, porque tudo é muito sincrônico, né, e as coisas vão se conectando, o universo vai te trazendo as informações. E muito engraçado que também eu tive agora esse final de semana um curso com a No, né, sobre os cristais. E ela falou muito sobre esse cuidado do corpo, né, da purificação do nosso corpo. E o livro ele também trouxe muito isso, né, trouxe até essas questões do Ayurveda. Pra quem não conhece, o Ayurveda é uma medicina indiana, né, e ela é milenar, ela é bem antiga, assim, e ela fala muito sobre essa questão do cuidado, né, do corpo, assim, da nossa alimentação, principalmente. E aí, esse final de semana, eu dei um curso sobre os cristais, né, que foi algo que fez eu despertar pra muita coisa, porque eu pensando que eu ia ter um curso de cristal, que eu ia aprender a usar as pedras, né, tipo, essa pedra aqui é pra usar pra quando eu tiver assim, essa outra pedra pra usar pra outro, e na verdade não, ela tipo deu uma aula pra nós, né, de química e física, das composições dos cristais, né, que os cristais eles possuem os minerais e eles têm também os oligoelementos, que são micronutrientes que a gente também precisa ter, né, e a gente consegue extrair esses micronutrientes através da alimentação. E aí ela falou toda essa questão do cristal, né? Porque a gente não pode sair por aí usando qualquer cristal, porque os cristais, eles têm esses oligoelementos, né? E por ressonância, então se a gente usa, né, por ressonância, a gente acaba agravando o nosso corpo se a gente usa um cristal por muito tempo. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem, né? Então, vamos lá que a gente tem um cristal, né? Esse aqui é a obsidiana, eu não tenho certeza, né? Mas vai que você tem um cristal aí. E nesse cristal, ele tem algum mineral muito mais forte, né? Digamos, sei lá, tem cobre. E se você, por exemplo, usa esse cristal por muito tempo, você acaba agravando seu corpo porque você vai ter muito cobre em você. Porque por essa ressonância vai acontecer essa troca, né? E aí,
os minerais do nosso corpo, eles têm essa parte da sinergia, né, um com o outro. Então, eu não vou saber explicar muito bem, porque eu ainda não cheguei nessa parte. Eu tô revendo toda a aula de novo, porque foi muita coisa pra minha cabeça. Mas, então, o cristal, vamos dizer que o cobre faz a sinergia com outro mineral. E acaba que se esse cobre ficar muito alto no seu corpo, você vai diminuir o outro tipo de mineral que ele faz essa sinergia. Então você pode acabar agravando, porque você nunca pode ter nada em excesso. Você não pode ter nada faltando e também nada em excesso. Então não dá pra sair por aí usando qualquer cristal, porque você pode acabar agravando. Então tem toda uma racionalidade por trás de você usar o cristal e que isso vai acabar prejudicando o seu corpo, né, o seu templo. E aí, além do livro ontem também, esse doutor, ele trouxe muito essa questão do Ayurveda, né, de que a gente está se alimentando, né, quando a gente vai olhar mesmo para esse cuidado do corpo, né. E aí eu lembrei também de o que eu falei ontem no final da live, que eu fiz uma pergunta: o que vocês estão se alimentando, né? Porque daí, se a gente for parar para falar um pouquinho da alimentação, a gente não... quando você, sei lá, faz essa pergunta para alguém, o que normalmente vai vir na sua mente? Ah, sim, tô comendo bem. Que a gente vai pensar o que? Na alimentação mesmo, do se nutrir, né? Do que você coloca para dentro. Mas a alimentação, ela tá muito além disso, né? A alimentação vai muito, por exemplo, realmente dessa nutrição que você tem com o seu corpo, a alimentação dos seus pensamentos, das suas emoções, a alimentação das coisas que você assiste na TV, nas músicas que você ouve. Então, o alimento em si, ele se dá por esses vários caminhos, né? Do que você realmente, visualmente, na sua audição, o que você vai se alimentar ao longo do dia. Que isso vai reverberar no seu campo de energia, isso vai influenciar com certeza no seu campo de energia. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né, de observador do que a gente está se alimentando no dia, que tipo de música que eu estou escutando. São músicas de frequências elevadas, é uma música onde eu escuto e eu acabo me enredando, né? Porque, por exemplo, tem várias músicas, vamos dar um exemplo do sertanejo, que tem uma música que é muito de sofrência, daí você acaba se conectando com a música daquela sofrência, e aí você entra naquele enredo, o enredo seria essa historinha que a música te conta, e aí quando vê você tá chorando e você nem sabe por quê, porque daí daqui a pouco você desperta uma memória lá do ex, que você já tinha enterrado, já tava tudo bonitinho, organizado, você acaba escutando essa música, vai desenterrar a memória e vai lembrar, e vai de novo entrar nesse sofrimento. Então é muito importante ver o que a gente está se alimentando, né? Então você liga a TV, por exemplo, o que é que você coloca na TV, né? Para realmente a gente não se conectar com esses campos de distorção do planeta, para a gente sempre conseguir elevar a nossa energia, né? O nosso campo vibracional. E aí, voltando nessa alimentação, com cuidado com o corpo, né? Que hoje o foco é esse da live, que eu acabei acho que falando mais ou menos qual seria o tema, mas a gente vai falar sobre o corpo, né, o cuidado que a gente tem que ter com o templo, né. Aí no Ayurveda fala muito sobre isso, né, sobre essa questão da alimentação, porque o que acontece, até a Anu falou muito também, que normalmente a nossa alimentação, né, o que a gente se encontra, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba colocando muita coisa pra dentro. Então, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas, né, isso eu me incluo também, hoje em dia é bem menos, porque quando eu me tornei vegana, que foi uma bênção também ter escolhido isso, eu diminuí muito tudo, em relação a tudo, né, diminuí total, porque a minha alimentação até eu cuidava bem, mas igual eu usava muito enlatado, essas coisas que são compradas aí em pacotes, a gente simplesmente coloca dentro do micro-ondas, esquenta e come, né? Que tem muito agrotóxico, enfim, tem muitas coisas que você às vezes nem sabe no que é preparado aquilo e você tá comendo, né? Então a gente acaba colocando muito lixo pra dentro, realmente.
E aí o seu corpo ele fica extremamente agravado. Porque que acontece, né? Se a gente lembrar lá dos minerais, né, que são micronutrientes, e a gente tem que ter essas microdoses ao longo do dia, né, na alimentação, o seu corpo ele não consegue fazer essa distinção, ele não consegue absorver isso de uma forma de uma forma saudável, porque a gente acaba colocando tanta coisa para dentro. E aí ele demora também para fazer essa digestão, principalmente se você vai pensar, se você se alimenta de derivados de animais, porque a gente sabe que a carne, ela tem um processamento muito lento até fazer a questão da digestão mesmo. A gente acaba colocando muita coisa para dentro. E aí o corpo, ele fica extremamente agravado, porque ele tem que gastar essa energia para poder fazer esse trabalho da digestão e aí conseguir separar os nutrientes, né? E aí ele falou muito sobre isso no livro e tudo muito que a Anu falou também. Hoje em dia a gente se encontra numa alimentação muito ruim, onde a gente acaba não optando pelo realmente grãos, leguminosas, os legumes, né? Porque a gente esqueceu dessa parte, né? De, tipo, realmente buscar a alimentação da terra, a alimentação de Gaia, né? Dessa fonte rica, né? De saber que a gente é abençoado pelo reino dos elementais, né? Que tem toda essa questão de realmente te nutrir, porque tudo que você precisa, a Gaia pode te dar, né? E aí ele trouxe muito essa questão do que realmente você tá colocando pra dentro. E isso influencia demais em tudo, né? Porque essa sutilização, essa purificação, né, que a gente tem que fazer com o corpo, porque, por exemplo, que nem os jejuns, né, lá no Oriente, a galera faz muito jejum e hoje em dia tá muito mais conhecido aqui também. Porque você consegue dar esse tempo pro seu corpo purificar, pra ele realmente ter esse tempo mais espaçado de horas sem comer, para que ele consiga fazer essa purificação, para fazer essa limpeza, para que quando você coma novamente, aí você comer na proporção certa. E no Ayurveda é muito legal que eles ensinam que a gente comer, a quantidade de comida que a gente tem que ingerir no nosso corpo o tamanho é de 2 mãos, então você pega essas 2 mãos e vê a quantidade que cabe na sua mão é a quantidade que você tem que comer, né, nas suas refeições. Então é importante, né, e a gente vê muito sobre isso, sobre a questão dessa purificação que você tem que fazer com o corpo, de tanto esses processados que a gente acaba colocando na comida, né, esse lixo mesmo, porque acaba sendo lixo, porque vai gerar toxinas, né. No Ayurveda se chama ama, né, quando fala de toxinas, porque o seu corpo realmente ele não tá conseguindo fazer esse trabalho sutil de realmente pegar esses oligoelementos, né, da alimentação. E aí eu achei bem interessante, né, porque tudo ficou linkando, assim, e aí eu parei pra pensar no meu processo, né, que nem eu falei, pra mim sempre foi essa parte de cuidar da alimentação, sempre foi algo também que foi bem tenebroso, assim, pra mim, e principalmente porque eu tinha minha compulsão alimentar. Hoje, graças a Deus, eu sinto que eu tenho muito pouco, eu me vejo às vezes realmente comendo muito ainda, mas eu observo muito mais essa compulsão que eu tenho, né, e vejo que eu já melhorei muito, e essa compulsão era muito sobre isso, né, eu acabava comendo demais, acabava colocando muito processado pra dentro e, consequentemente, eu engordava muito e agravava muito meu corpo. E aí outra coisa também que é legal relacionada a esse cuidado do corpo é a atividade física, que daí também é outra coisa que eu vejo que ainda é aquele trabalho que eu tenho que ter a mais, sabe? E hoje em dia eu vejo assim que eu não me culpo por, né, às vezes não ser disciplinada nesse sentido, porque que nem eu falo, a gente tem que ter muito amor pro nosso processo, né, a gente tem que ter esse olhar amoroso com nós mesmos, sem colocar peso, né, tipo, meu Deus, sabe, tipo, ficar se crucificando ali,
Porque eu vejo que é algo que pra mim é mais difícil, só que é aquele difícil que eu tenho que só ter um pouco mais de disciplina, eu tenho que realmente, na verdade nem é questão de disciplina, é questão de você realmente conversar com sua mente, porque a minha mente acaba sendo maior do que isso, né? E com essa vontade de realmente, não, hoje eu vou fazer uma atividade física. E aí eu vejo que é muito importante também, porque quando a gente tem esse cuidado com a nossa alimentação e a gente tem esse cuidado com a atividade física, né? Você realmente vai se sentir mais bonito. Isso é inevitável, né? É algo que você, por exemplo, se você vê alguém que cuida da sua beleza, né? Tirando o olhar julgador, que eu já conversei com você sobre isso, você olha para alguém que cuida do corpo e que é uma pessoa bonita de corpo, você automaticamente você vê beleza nela, porque ela tem essa estrutura, né? Ela cuida, ela tem, tu vê esse cuidado amoroso que ela tem, porque ela já integrou essa consciência nela de que é importante sim fazer uma atividade física, é importante sim cuidar da alimentação. Então você também se torna mais bonito, né? E aí a gente vê na questão fisiológica do nosso corpo. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina, né? Que é o hormônio esse de bem-estar. Então, você se sente bem também praticando uma atividade física. Vem essa sensação boa de você, nossa, hoje eu pratiquei atividade física. E isso é você só colocar em experiência, porque você vai sentir, entende? Então, é bem importante a gente procurar alguma atividade física e que dê prazer pra nós, né? De tipo, não, hoje eu vou lá praticar, porque isso me faz bem, né? Então eu, quando voltei pra cá, pra Porto, minha mãe mora aqui na orla, bem pertinho. Então, todos os dias, né? Essa semana eu falei bastante. Eu descia lá e andava de bike, ou eu corria, e aí eu parava. Tem vários pontos aqui onde tem esses lugares para fazer exercício. Eu parava, fazia os meus exercícios do meu jeito. Hoje eu vejo que eu sinto a necessidade às vezes de ter um acompanhamento com alguém que me motive, né? Porque eu já não tenho tanta essa motivação comigo, mas não quer dizer que eu não combata a minha mente, tipo, não, vamos fazer uns agachamentos aqui, vamos fazer uns abdominal, vamos lá, vamos colocar esse corpo, porque eu sei, né, dessa necessidade que eu preciso de colocar o meu corpo em movimento. Por isso que até a cura dos movimentos está sendo muito incrível para mim, porque eu também sei que eu preciso fazer esse trabalho, né? E que o Alan coloca, né? Que o Alan é meu mestre também, que é o companheiro da Noa. De realmente você ter esse cuidado, né? De você colocar o corpo em movimento para você cuidar dele mesmo, porque é uma atividade física também, é algo que você tá dando amor pro seu corpo, você tá mexendo em toda a musculatura do seu corpo, né? Você tá acordando, né? E a gente, estudando a fundo, você também entende que esses acúmulos de gorduras que a gente tem no corpo também é algo que a gente acaba, são registros, né? São memórias que a gente vai guardando no corpo e que a gente precisa liberar, e a gente libera muito através da cura energética. Então a gente precisa muito cuidar dessa parte do corpo, nessa questão realmente estética mesmo, porque isso é um dos pilares, assim, para você ativar essa beleza, né? Você realmente, você olhar para você e você gostar, porque também você vai ter essa sensação desse bem-estar de tipo, nossa, eu tô cuidando do meu corpo, né? E é realmente a gente ir para esse lugar do honrar, né? Desse templo, que a gente tá aqui, passa tão rápido, mas que a gente possa atingir esse potencial máximo do nosso corpo, né? E voltando, né, que eu falei, eu vejo que isso pra mim é uma das coisas que, digamos, é mais difíceis de eu sustentar, né, de eu ter isso, digamos, e que eu vejo que eu não peso muito, mas eu sei que eu preciso trabalhar isso mais em mim, porque o que eu vejo é que cada pessoa é particular, né, que nem a Anu falou, quando a gente agora fazendo a formação com ela de terapeuta, né, de cura energética, ela falou que cada paciente ele vai ser o seu quebra-cabeça, né? Então cada pessoa ela é única, né? Então para mim o que pesa mais é o corpo físico. E eu tenho mais essa dificuldade e que eu tenho que sustentar mais, criar práticas onde eu realmente
eu consiga quebrar essas barreiras da mente e ir lá fazer porque eu sei que isso é benéfico pra mim, né? E que, por exemplo, pra você pode ser uma coisa muito simples e você deve olhar pra mim ou escutar o que eu tô falando e dizer assim, Gabi, mas é só tu colocar uma roupa e descer lá e fazer a tua atividade física, não é difícil. E realmente não é difícil, é muito fácil fazer isso. Só que é algo que é dificultoso pra mim, né? Eu, Gabriela, na minha experiência. E que, por exemplo, pra mim, acordar às 5 horas da manhã, né? Ter essa disciplina que eu tenho das minhas práticas é uma coisa muito fácil. E que pra você acordar cedo é algo que é mais dificultoso, né? Então é algo que a gente realmente não tem que comparar, não tem que ser invasivo no processo das pessoas. A gente tem que, o mais importante, reconhecer isso dentro de nós. Realmente eu falho nesse sentido, né? Se a gente for olhar para essa questão dos 4 pilares da beleza, de você daqui a pouco você tem um intelecto legal, tem um emocional legal, tem um corpo físico legal, mas a parte espiritual você não tem tanto, né? E que é algo que você não é difícil para você, né? Então, é importante a gente ter esse olhar amoroso com o nosso caminho. A gente não pode colocar peso, a gente simplesmente tem que reconhecer essas falhas, reconhecer essas limitações, né? De dizer assim, pra mim isso aqui é mais difícil. E achar formas, né? Que é que nem eu falo, eu digo assim, já tô procurando várias formas todos os dias de ver o que eu posso, qual a atividade que me dá mais prazer, né? Então, descer lá embaixo, andar de bike, fazer alguns exercícios, nossa, isso é algo que me traz prazer. Ou, tipo, ir pra academia, voltar pra academia de novo, que foi o que eu fiz quando eu voltei pra cá, foi algo que já me desmotivou demais, assim, foi algo que eu realmente não quis sustentar, porque era um lugar onde eu via assim, cara, não tô me sentindo bem aqui, prefiro então fazer ao ar livre, prefiro estar na natureza, então eu senti essa necessidade. Então, quando você tem essa dificuldade, é legal você explorar, se colocar em experiências mesmo. Daqui a pouco você vai lá e se inscreve para fazer uma luta, ou você se inscreve para ir na academia, ou você se inscreve para fazer dança, ou você se inscreve para fazer jump. Você tem que se colocar em experiência para você achar essa atividade física que vai te dar prazer. Mas procure isso, procure se movimentar todos os dias, que seja um pouquinho, né? Eu sei que no início vai ser difícil tentar, vai ser, falo por experiência própria, estou passando por esse processo. Mas sabe que é importante a gente ter consciência de que a gente precisa sim colocar o corpo em movimento, a gente precisa sim cuidar dele, né? E essa parte aí a gente vai ver tanto dessa parte da alimentação, né? Do que a gente tá nos nutrindo, quais são as escolhas que a gente tá fazendo, né? Se a gente tá só colocando processado, a gente realmente tá tomando consciência do que Gaia nos oferece, né? Que é os grãos, que são as leguminosas, né? As verduras, a gente realmente ter amor e ver que o que você tá colocando no seu prato e ter essa experiência de você olhar para um prato e ver se ele está sendo nutritivo para você e ativar esse curador interno, porque o curador interno ele fala muito sobre isso, porque como tudo é energia, você quando você para comer e olha, tem essa atenção plena, né, de estado de presença e olhar pro seu prato e ver assim, o que eu tô me nutrindo, e você vê e sentir no coração, né, de tipo, você sentir que, nossa, esse prato aqui ele tá me nutrindo, você tá no caminho certo. Mas se você não tá agora, nesse momento, nutrindo e você sente que peca muito nisso, comece aos pouquinhos fazendo, tomando consciência sobre isso, de que, nossa, eu preciso melhorar minha alimentação por mim, pelas minhas células, né, pelo meu organismo, porque tudo influencia, né? Quando você tá leve, com uma alimentação leve, colocando seu corpo em movimento, automaticamente você tem essa sutileza do seu corpo e você se sente bonito, diferente se você tá com uma alimentação pesada, não pratica uma atividade física e você sente essa densidade do seu corpo, né? E isso tudo é a observação que a gente tem que fazer ao longo desse autoconhecimento. Enfim, gente, falei demais, mas era isso, é um assunto bem bacana.
E foi muito engraçado perceber que eu não tinha dado tanta atenção pra ele, pra ver como a mente me engana. E é muito importante. Eu também tô nesse processo, eu tô aprendendo a cuidar mais do meu corpo, do meu tempo, honrar, cuidar da alimentação, né? Procurar formas de como me nutrir mesmo de vitaminas, desses minerais, olhar com mais amor para a atividade física, procurar aquilo que me traz esse bem-estar, e que isso é uma consequência, porque quando você cuida do seu corpo, você cuida dessa parte realmente estética, porque é interna também, porque é o que você coloca para dentro que vai reverberar no externo, né? É aquele cuidado interno do se alimentar, e isso automaticamente vai reverberar no externo, né? E a gente também entender que a gente precisa ter paciência, né? Porque a gente fica, às vezes, anos agravando o nosso corpo, né? Tipo, eu, por exemplo, fiquei anos fazendo esses loopings malucos aí de engordar e emagrecer. Então, eu fiquei anos fazendo isso, né? E aí é diferente quando você realmente quebra essa zona de conforto da sua mente e traz algo novo. Demora um tempo pra gente criar, digamos, novas sinapses, né? Pra gente realmente dizer assim, nossa, isso aqui não tá legal, vou ter que mudar pra outro lugar. Então, demora um tempo. Então, dê esse tempo de trocar aos pouquinhos, né? Que nem, por exemplo, quando eu me tornei vegana, eu, tipo, fui tirando as coisas aos poucos. Então, tipo, eu fui lá, tirei a carne vermelha. Aí depois fui lá, tirei o frango. Aí depois fui lá, tirei o leite. Aí depois fui lá, tirei o queijo. Eu fui tirando aos poucos. Eu realmente fui fazendo essas despedidas também. Porque imagina, sei lá, 25 anos comendo a mesma coisa. Que é o que a gente encontra no mercado. Aí do nada não, né? Aí por escolha, né? Por renúncia, eu disse, bom, eu vou me tornar vegana pelo meu trabalho, pelo meu campo de energia, que eu sei isso que é influenciado, que eu sei que a gente não precisa mais comer derivados de animais para ter esses nutrientes, porque Gaia já nos traz isso, né? Já nos tem isso em abundância. Então, eu fui tirando aos pouquinhos, né? Eu não fiz isso na violência, e eu acho que a gente não tem que ir para esse caminho. E a mesma coisa que a atividade física, não tem. Você pode começar a tomar consciência, mas não leve isso como uma violência, porque senão a gente não consegue sustentar. O nosso caminho tem que ser amoroso, ele tem que ser alegre, ele tem que ser divertido, porque vai acontecer que você vai fazer tanto que isso vai ser algo que vai ser muito fácil pra você, vai se tornar fácil, entende? Aí você vai ficar tipo, nossa, pra mim era tão difícil, hoje em dia é algo que eu sustento e que eu adoro, e que se eu não faço, eu acabo me sentindo mal, né? Que nem eu falo, hoje em dia, se eu não pratico atividade física nessa semana, que daí eu agravo muito, porque, por exemplo, eu estudo demais, né? E às vezes tem épocas que eu fico na frente do computador e estudo muito, e isso também é um agravamento, porque quando você faz uma coisa demais e esquece das outras, você agrava também nisso. Eu tenho consciência disso também, que foi o que eu fiz essa semana. E quando você não faz, por exemplo, que nem no meu caso, eu não fiz atividade física, eu senti demais o meu corpo. É como se meu corpo já estivesse pedindo, Gabi, tu tem que descer lá embaixo pra dar aquela tua corridinha, andar de bike, movimentar, sabe? Então é algo que a gente vai observando, e aí você vai entendendo isso melhor, essa sutileza desse autocuidado. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar hoje. Hoje eu me empolguei. Mas é que é um assunto muito bacana e é algo que eu tô aprendendo também, né? No meu processo. Enfim, então vamos para a nossa meditação. Hoje eu não parei com as minhas pernas, né? Deixa eu ver aqui os nossos pranayamas. Eu acho que agora eu já decorei. Ontem eu falei um errado, eu acho. Mas eu já decorei bastante. Vou deixar aberto aqui igual. Deixa eu aumentar a nossa música. Tá, gente. Tomamos só um pouquinho d'água.
Esse é o nosso momento então de a gente fechar os nossos olhos. Se conectar aqui com o momento presente. Agradecer mais um dia de vida, mais um dia reencarnado aqui em Gaia. Agradecer pela sua existência. Aproveita esse momento agora, né? Que a gente tá aqui ainda na parte da manhã, a gente ainda não começou o nosso dia. E agradece ao Divino por mais um dia. Por você estar bem, você estar respirando. É muito bom quando a gente se conecta com a gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a gente entende que a felicidade não está fora, ela só existe dentro. Então agradeça esse momento presente, porque é só ele que existe. Então a gente vai fazer as nossas respirações. Primeiro a gente vai inspirar um ar uma vez. Vai reter ele em 4 tempos. E vai soltar em 2. Vai inspirar em 2. Vai reter ele em 6. E vai expirar em 2. Vai inspirar em 3. Vai reter ele em 12. E vai soltar em 6. Vai inspirar em 4. Vai reter ele em 16. E vai soltar em 8. Vai expirar em 4, em 5. Vai reter ele em 20. E vai soltar em 10. Nós devemos tomar consciência no aqui e no agora que nosso templo ele é sagrado, que o nosso corpo ele é o nosso templo sagrado. Sabendo disso, que o Divino nos proporcionou esse corpo perfeito. Nosso corpo, ele tem uma inteligência perfeita de funcionamento. Funcionamento do nosso sistema nervoso, o funcionamento do nosso sistema respiratório, o funcionamento do nosso sistema circulatório,
do nosso sistema digestório, do nosso sistema linfático, do nosso sistema urinário. Todos os sistemas que existem no nosso corpo, eles são perfeitos. Eles têm uma sintonia perfeita. Sabendo disso, é importante a gente aprender a olhar com muito amor e muito respeito pelo nosso corpo. Ele faz um trabalho incrível. Ele é maravilhoso. Só que infelizmente a gente acaba agravando ele. E a gente agrava ele por muita ignorância da nossa parte, de não honrar e não agradecer essa bênção que ele é, por proporcionar que você tenha essa saúde perfeita, que você tenha essa reencarnação em que você pode ter tudo que você quiser. Então é importante a gente meditar sobre isso. Meditar que tipo de alimentação que eu tô tendo. Qual é a nutrição que eu tô tendo com o meu corpo. Como é que você tá fazendo isso? Como é que tá sendo a sua relação com o seu corpo? Você tá conseguindo nutrir ele de forma amorosa, cuidando quais alimentos que você está colocando para dentro, para que você possa nutrir as suas células e que elas possam receber os minerais, as vitaminas, os oligoelementos necessários para que ela tenha um bom funcionamento, para que seu intestino funcione bem, para que você consiga ter pensamentos sutis, as suas emoções estejam equilibradas, acessando níveis de consciências elevados. Que você tenha uma energia no dia a dia, que essa energia seja leve. Que você sinta que você tá leve, porque seu corpo também tá leve. Porque você tá aprendendo a cuidar e a purificar o seu corpo. É aprender também a colocar em movimento, a gente combater a inércia, a preguiça que a gente acaba sendo esbarrado pela nossa mente, que não quer colocar em movimento. Ela prefere que você fique na zona de conforto. Mas é importante a gente colocar esse corpo em movimento para que ele possa ter essa musculatura, ter essa força de sair no mundo e poder se proteger. Se proteger dos vírus, bactérias, fungos, aquilo que pode acabar prejudicando o seu corpo. Porque quando você cuida do seu corpo, você também tem um sistema imunológico muito bom e muito preparado para que nenhum vírus possa invadir o seu corpo. Então que refletemos sobre isso. Sobre como a gente está cuidando do nosso tempo. Qual a alimentação que eu estou tendo com o meu corpo? Qual é a atividade física que eu estou fazendo? Para que eu possa ter em movimento, que ele sempre tenha essa força, essa disposição para enfrentar qualquer obstáculo. Então que a gente possa refletir sobre isso e colocar muito amor no nosso processo de autocuidado, de autoconhecimento e também curar as distorções da beleza e entender a sutileza do que é a beleza vibracional. Aos meus mestres, guias, benfeitores,
a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki. Eu, Gabriela Batida Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, essa energia de amor, paz, acolhimento, autocuidado, para que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele também, e para que a gente possa liberar qualquer barreira que a nossa mente possa estar interferindo, para que a gente possa acessar essa nova consciência do cuidado do nosso corpo, para que a gente possa se alimentar, fazer essa nutrição dele de uma forma assertiva, de uma forma amorosa. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomando consciência do nosso corpo físico. Você pode mexer os dedos dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Você pode espreguiçar também. É maravilhoso a gente espreguiçar o corpo. Sentir como é que ele tá depois da meditação. Aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. É muito bom depois que a gente faz a prática, a gente vê como é que a gente tá se sentindo, né? E fazer mesmo esses movimentos assim de você acordar o corpo, né? Você acordar as mãos, acordar os pés. Você pode mexer a cabeça de um lado pro outro também. Que você consegue sentir se o corpo tá muito tenso, ele tá leve, né? E enfim. Então que a gente possa integrar essa consciência de a gente cuidar do nosso templo, tá bom? Estamos juntos nessa cura, tá? Saibam que eu passo aqui todo o meu conhecimento que eu sei até agora e dos estudos que eu tô fazendo, porque eu também tô no meu caminho, eu também tô no meu processo de cura. Eu sei que quanto mais a gente se ajudar, melhor ainda, porque todos nós somos uma célula de Gaia e já que a gente faz parte dela, que a gente possa cuidar também de nós. Cada um fazendo sua parte, a gente vai ter Gaia aí, linda, maravilhosa, consciente, cheia de luz, de amor. Tá bom, gente? Um beijo no coração, obrigada por estarem aqui comigo. Eu sou muito feliz por estar aqui. E até amanhã, tá bom?